Falando em Estados Unidos e China chegaram a um acordo sobre o tarifaço proposto por Trump, houve recíproca da China. Vamos entender todo esse movimento com a Luciana Verdolim, que está de volta. Como ficam as taxas e tarifas agora, Luciana Verdolim? Olha, depois do susto inicial, né, Cine, as tarifas altas dos dois lados, foi fechado um acordo no fim de semana em Genebra, na Suíça, e ficou assim. Os produtos chineses entrariam nos Estados Unidos com uma tarifa de 145%, caiu para 30%. Já os produtos chineses, aí os chineses também utilizaram a chamada reciprocidade, também aumentaram as tarifas de 10% para 125%. Aumentaram as tarifas para 125% e agora caiu para 10%. Então, 30% dos produtos chineses, 10% dos produtos americanos entrando na China. Isso está valendo por quanto tempo? 90 dias, até que os dois lados façam novas reuniões. Em 2 semanas, os negociadores de Estados Unidos e China deverão novamente se encontrar, porque ficou claro o seguinte: os países não querem um rompimento e chegaram à conclusão de que é preciso negociar. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse o seguinte: não há previsão que as tarifas saltem para aquele 145% anunciado inicialmente, mas ele não tem ideia de qual será a tarifa de equilíbrio durante as negociações. Isso vai ser motivo de muita demanda a partir de agora. Fato é que depois aí da briga, né, depois da comunidade internacional ter ficado bem apreensiva, os Estados Unidos sentam para negociar. Já negociou com o Reino Unido, agora está negociando com os chineses, e o governo norte-americano sinaliza com a possibilidade também de conversar com outros países. O Brasil está na fila. O ministro da Indústria e Comércio, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin, tem conversado com representantes de comércio daquele país, e o Itamaraty também está de olho nessa possibilidade de renegociação. Muito bom, Luciana Verdolim, obrigado. Já conversamos mais. Alan Gani, com o movimento anterior de Donald Trump, vai agora... ela está liberada já? Então, rapidamente, Gani, deixa eu só trazer mais uma informação relacionada a essa questão do tarifaço, depois eu vou aqui com os nossos amigos. Valéria Luizetti está conosco porque um relatório enviado pelo governo paulista para a Assembleia Legislativa reconhece que o tarifaço do presidente dos Estados Unidos poderia ser prejudicial para a economia do Estado. Valéria Luizetti, conta as informações para a gente agora. Exatamente. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. Esse alerta aparece, então, num relatório em anexo ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026, que foi encaminhado pelo governador do estado, a Alesp. Esse relatório técnico que tem a função, então, de embasar a elaboração do orçamento estadual para 2026. O documento cita, Evandro, riscos provocados pelas tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos, além de um cenário global marcado por conflitos geopolíticos, tensões regionais e também um maior protecionismo. Segundo o texto, todo esse contexto, esse ambiente, pode afetar os fluxos de comércio internacional no estado, elevar custos de produção e também de transporte e, como consequência, é claro, pressionar a inflação no estado de São Paulo. Apesar das incertezas, o relatório também destaca que a economia do estado ainda apresenta um PIB nominal elevado, correspondente com o que tem sido dito nos últimos tempos, e o que sustenta parte do otimismo do governo de São Paulo. Mesmo reconhecendo esses riscos, o governador Tarcísio de Freitas já fez afirmações de que todo esse cenário pode ser também uma grande oportunidade para que novos players passem a se relacionar internacionalmente com o estado de São Paulo. Ele inclusive citou Estados Unidos, citou parte da Ásia e também da Europa, um movimento que a gente já vê acontecendo desde o início do tarifaço. Em nota também, o governo estadual disse que a visão técnica e essa análise política são complementares e que o momento exige 2 pontos aí, né? Prudência fiscal e também essa visão para a possibilidade de ampliar as relações do estado de São Paulo com novos mercados internacionais. Obrigado, Valéria Luizetti, bom trabalho para você. A gente vai discutir daqui a pouco esse tema, porque num primeiro momento o governador Tarcísio de Freitas acabou minimizando aí o tamanho do impacto que poderia sofrer o estado de São Paulo com as tarifas impostas pelo Donald Trump,
por causa do alinhamento político e ideológico, e dizia que essa situação poderia abrir caminhos para novas oportunidades com outros países. Agora, de certa forma, ele reconhece que sim, poderia haver algum tipo de problema provocado por isso. Quando questionado, ele coloca, não, são visões complementares. Há desafios, mas poderiam haver questões positivas também. Já a gente joga aqui na nossa panela. Mas falando sobre esse acordo entre China e Estados Unidos, Alan Gani, tem uma questão interessante, porque com a decisão tomada anteriormente pelo Donald Trump de tarifação, o dólar acabou desvalorizando, o real valoriza em relação ao dólar e isso, de certa forma, tira um pouco da pressão que a gente sofria por causa da alta do dólar. Com esse movimento de acordo, o dólar volta a se valorizar. E que consequência que isso traz? Seja positiva, mas seja negativa, de pressão inflacionária também para o Brasil. Então vamos lá, Evandro. Primeiro vamos entender, por que o dólar valoriza não só no Brasil, mas em relação a todas as moedas do mundo. Basicamente, você tem 3 variáveis que afetam o preço de dólar. Uma delas é oferta e demanda, então aumentou a demanda por investimentos nos Estados Unidos, à medida que houve redução das tarifas, Todo mundo voltou a apostar nos Estados Unidos, houve, portanto, uma compra de dólares para comprar ativos nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que levou à valorização do dólar é que agora, com menos tarifas protecionistas, há uma aposta de maior crescimento da economia americana ou menor probabilidade de recessão, o que mantém a taxa de juros mais elevada, que num cenário de recessão havia uma expectativa de queda da taxa de juros. Com os juros mais elevados nos Estados Unidos, diminui o diferencial em relação a outros países, portanto fica mais atrativo investir na renda fixa norte-americana, valoriza o dólar. Terceiro fator que explica a valorização da moeda norte-americana, Evandro, é a expectativa. Então, há agora uma expectativa mais positiva em relação à economia americana. Então, envolve aí todos os riscos políticos, macroeconômicos, eles diminuíram, uma maior aposta no dólar. O que isso traz de consequência para a gente se continuar essa valorização da moeda norte-americana? Uma consequência imediata, Evandro, é mais inflação. À medida que nos nossos processos produtivos há componentes em dólar, há commodities cotadas em dólar, portanto, pega na inflação. Por outro lado, a nossa moeda mais desvalorizada impulsiona o setor exportador. Então, é favorável para as exportações. Interessante, Gani. Agora, 4h25, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas seguimos. Como é que você avalia esse cenário, Piperno? Eu acho que primeiro que realmente, enfim, eu concordo em grande parte com o diagnóstico do Alan, o mundo atravessou um primeiro quadrimestre de muita turbulência, muita volatilidade, muita incerteza. E agora fica claro, quer dizer, o que vai acontecer agora também, de certa forma, já é caçar para cantada. Quando os Estados Unidos, quando a administração Trump percebeu, e eles não são burros, o estrago que vinha sendo feito, é claro que muda aí o discurso, enfim, a retórica deixa de ser tão inflamada, tenta vender a ideia de que, olha, a gente quis mais dar um recado para tentar agora um novo realinhamento, e é óbvio que eles também pagaram para ver e perderam a aposta, porque muita gente peitou, não só a China, mas a começar pelos próprios vizinhos, Canadá e México. Houve, inclusive, um impacto eleitoral no Canadá e na Austrália. Não, e Piper, só para complementar, em março foi o déficit histórico da balança comercial americana, enquanto em abril a China aumentou em 9%. Apesar das tarifas, aumentou em 9%. Ou seja, os Estados Unidos são o país que mais perderam com essa confusão toda. Quer dizer, a China não perdeu tanto assim, com a Europa voltaram atrás e tal, aqui no Brasil ainda não impactou tanto, mas a economia americana, inclusive, encolheu no primeiro trimestre, 0,3%. É uma redução importante, porque é uma redução na maior economia do mundo. Então, era natural que eles também procurassem algum tipo de
acomodação. E é claro que essa acomodação, com o tempo, vai ser bom para todo mundo. Sim. Né? As cadeias, enfim, produtivas, elas voltam a se estabilizar, voltam ao normal. Agora, concordo inteiramente com o diagnóstico feito pelo governo do Estado de São Paulo. Do ponto de vista técnico, eles estão oferecendo um diagnóstico mais do que correto. Só que tem a questão política. Eu, se sou um adversário político do governador Tarcísio, a primeira coisa que eu diria para ele, olha, parabéns que o seu diagnóstico veio agora com atraso, porque lá atrás você estava usando o bonezinho vermelho do MAGA. Do MAGA, Make America Great Again. O Zé Maria Trindade, você acha que essa solução agora encontrada entre China e Estados Unidos também diminui um pouco da preocupação que os governos no Brasil, seja o governo do estado de São Paulo, seja o governo federal, tinham sobre as consequências que isso poderia trazer para o nosso país? Porque o Brasil estava meio que ali atrás da moita, rezando para não ser visto pelos Estados Unidos e, consequentemente, também não ser super taxado. Agora, a poeira vai baixando, as coisas vão se organizando. Piperno diz aqui, e o Gani, que isso seria bom para todo mundo. E para você, como você avalia? É porque havia uma instabilidade muito grande, né? E a economia não anda bem na instabilidade. Eu costumo dizer que não há nada mais covarde no mundo do que dinheiro, né? O capital. Ao menor sinal de risco, ele foge como o diabo foge da cruz. E é assim mesmo. E isso aí volta à naturalidade. O que havia nessa guerra entre Estados Unidos e China não era exatamente uma disputa comercial, mas é um embargo. Tarifas desse ponto aí, passando de 200%, isso não é tarifa, isso é embargo, ou seja, é impedimento de importação. E a coisa começa a voltar ao normal. O mundo estava muito bem ali arrumado, no sentido de que a competitividade era pela habilidade de cada país de produzir, né? Em cada setor, né? Cada país tinha o seu setor ali de produção para exportar, e se baseava no custo de produção. Com essa história do tarifaço, a coisa se perdeu. E não era mais a história de habilidade de produção, ou seja, economia, e sim de embargos e tarifas. O Brasil, num determinado momento, achou que ia se dar bem. Com isso aí, se deu, né? Esse acordo apressado aí da China pode ter sido um reflexo desta instabilidade no comércio com os Estados Unidos. Veja bem que esse acordo aí, olha que coisa, que novidade, que surpresa. Os Estados Unidos querem que a China prometa importar commodities. Olha, os Estados Unidos querendo exportar commodities, né? Tinha um parque industrial incrível, tem ainda um bom parque industrial e preocupado com commodities, né? Querendo competir com o Brasil em commodities, significa que alguma coisa mudou nesse hemisfério, né? Fala, Segre. Eu acho que o Trump anda olhando, assistindo 3 em 1, porque nós falamos na época. A questão dos Estados Unidos é China, o resto é secundário. A questão focada era China. E na semana passada a gente adiantou, agora era negociação cognitiva. Lembra, nós falamos negociação primal, um coloca as determinações e outro topa, aceita, não tem o que discutir, e a outra cognitiva. Sentamos e negociamos. É o que aconteceu agora. Os dois começaram a later, um de um lado, o outro do outro, viram que se um mordia o outro, poderia pegar até raiva. Então, melhor não aproximar muito, vamos negociar. E está negociando. E essa tarifa de 35% versus 10%, que colocaria a China para produtos americanos, é mais ou menos a média que já tinha, inclusive, entre países no geral. A OMC determina que a taxa promédio é 14%. Então, está tudo dentro do programado e quem assistiu 3 em 1 já sabia que isso ia acontecer. Agora, o Alan Gani, a gente estava trazendo muito aqui no nosso 3 em 1 ao longo das últimas semanas das preocupações, da angústia que essas decisões de Donald Trump estavam provocando, seja para os americanos, seja também para todo mundo que de alguma forma necessita ou tem relações comerciais com os Estados Unidos. Você acha que essa decisão de agora, a partir da avaliação que temos do jeitinho que funciona Donald Trump, permanecerá? É de longo prazo?
Olha, não dá para cravar isso. Não dá, definitivamente não dá. Veja, com essas novas tarifas, o mercado no mundo inteiro acabou se animando. Mas são tarifas superiores ao que se praticava antes, por exemplo, em 2015. Em 2015, basicamente, você tinha um protecionismo ali da China de 10% e 3% dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista de globalização, é um mundo pior em relação a 2015, porém, é um mundo melhor do que 145% e 125%. Isso travava, o Zé falou, isso é embargo, isso travava o comércio internacional. Agora, por 90 dias, o mercado acaba respirando. É claro que pode ter muito vai e vem, e isso é um grande problema na negociação do Donald Trump, que se por um lado toda essa imprevisibilidade, esse jeito de negociar, que bota lá em cima, depois arrefece, ele pode ter alguns ganhos. Por outro lado, Evandro, em economia, você precisa ter um mínimo de previsibilidade. O capital, ele aceita qualquer risco, menos o risco institucional. Então, ele quer alguma previsibilidade na regra do jogo. Mas não dá para cravar que essa situação se normalizou, até porque a gente está falando aí de duas superpotências que disputam espaço econômico e também geopolítico. Apenas respiramos. Apenas respiramos. E essa respiração é bom ter um aparelhinho ali próximo, hein, Fábio Piperno? Um ventilador mecânico, caso seja necessário? É claro que sim, porque agora fica a desconfiança. Qual a garantia de que daqui a pouco o Trump não vai tentar uma outra medida malucada aí? Então, veja, é claro que muitas empresas americanas, elas já tomaram precauções nos últimos tempos e agiram como qualquer um de nós, como qualquer pessoa normal faz, por exemplo, em épocas de ameaça de escassez. Ou seja, vai lá no mercado da esquina e faz um estoque em casa. Então a gente viu notícias, por exemplo, de empresas que importaram algumas toneladas, por exemplo, de iPhone. Tá? Trouxeram um monte lá da Ásia, muitos deles fabricados na China, inclusive. Por quê? Porque o que entrou agora não tinha nenhuma nova tarifa, né? Mas então já se adiantaram com medo. Então, esse tipo de movimento, ele causa distorções do mercado. É por isso, inclusive, isso que o Alan falou há pouco, nesse mesmo momento em que a economia americana teve um déficit comercial recorde, a China teve um superávit maior ainda. Por quê? Porque muita gente já aumentou o seu volume de importações como forma de precaução, uma forma de hedge, inclusive. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Bom, as coisas voltam de alguma forma a se acomodar, porém, isso que você falou, é uma sensação de alívio, mas não é de certeza. Porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui 90 dias, porque eles estão falando também em vários acordos provisórios, exatamente, vários remendos. Ainda não se fala numa solução definitiva, né?